A paz do Senhor, meus amados. Amém? Tudo jóia? Vamos aqui trazer a parte final sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. Nós falamos no vídeo passado sobre o arrebatamento e o que ocorrerá no céu, nos ares, e agora nós falaremos sobre o arrebatamento e o que ocorrerá na terra, aqui embaixo no solo, beleza? Pois bem, vamos então analisar aqui com calma, em ordem, para que a gente possa assimilar esta doutrina tão maravilhosa. Nós falamos sobre o arrebatamento e o que ocorrerá nos céus, quando Jesus vai descer somente até as nuvens, o arrebatamento da igreja e o que ocorrerá nos ares, que seria o quê? A reunião de Jesus Cristo ali nas alturas, pós-ressurreição, quando a igreja e os vivos estiverem reunidos com o Senhor para sempre. Nos ares estará, portanto, aquela grande reunião. E na terra, por essa ocasião, o que vai acontecer depois que desaparece milhões de pessoas da terra? Na terra acontecerá, portanto, esses dois fenômenos. Acontecerá a ressurreição, evidentemente, dos justos, né? E a transformação dos vivos. Você sabe que os crentes que estiverem vivos nesta ocasião serão transformados. Esse corpo aqui, ele será transformado. E os mortos ressuscitados. Isso vai acontecer aqui embaixo, para depois ir para os ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, na terra ocorrerá, em primeira escala, esses dois acontecimentos. Os crentes vivos serão transformados, os mortos ressuscitados. Os mortos na frente, os vivos na ordem. Entendeu? Pois bem, o milagre da ressurreição dos mortos justos e a transformação dos vivos na Bíblia é chamado de a redenção do corpo. Hoje, embora nós somos evangélicos, cristãos, nós continuaremos pecadores. Não é porque você é crente que você deixou de pecar. Você é um ser humano. O pecado está na carne humana. A nossa salvação em Jesus Cristo nos dá a condição de combater a carne e os seus prazeres, que é uma luta, é uma briga, é uma guerra interna da carne e o espírito. Nós vamos falar nessa área aqui que é muita coisa para se dizer. Mas aqui, nessa condição de arrebatados, ressurretos, a Bíblia chama isso de redenção do corpo. Quando nós passamos de um corpo tendente ao pecado para um corpo incorruptível, um corpo sem a natureza destruidora do pecado. Nós só vamos desconhecer o efeito do pecado em nós depois de ressuscitados ou transformados em um corpo de glória. Entendeu? Entendeu? Então não pare de estar julgando os outros, achando que você é o melhor, achando que você é um santarrão. Cuidado, porque você pode estar pecando e levando outros a pecar.
você não é justo, você não é tão capaz que o seu irmão, o seu próximo, não seja também. Então, Paulo recomenda orar uns pelos outros. Jesus recomenda orar uns pelos outros. É orando, ensinando, pregando, que se aproximamos de Cristo cada vez mais, tá bom? Pois bem, e lembre, acusador é o diabo. Satanás é o grande acusador dos filhos de Deus. Não queira prestar um serviço ao reino de Satanás, porque quem sai acusando os outros por aí são agentes de Satanás, tá bom? E você é um servo de Deus. Vamos lá. O milagre da ressurreição dos mortos justos e a transformação dos vivos justos é chamado de redenção do corpo. Pois bem, Romanos 8:23, Paulo diz assim, ó: e não ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esperando o momento em que essa natureza pecaminosa desapareça e a natureza espiritual revista o nosso corpo, de modo que o homem jamais poderá pecar. Ele será como os próprios anjos, impossível de pecar. E Paulo almeja por esse momento. A ressurreição dos justos já iniciou. É bom falar nisso. Por quê? Porque Jesus, as primícias, foi o primeiro a ressuscitar. E os santos que ressuscitaram com ele no dia da sua ressurreição. São coisas que nós vamos ver quando estivermos tratando aqui sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição. No arrebatamento da igreja se dará a continuação da primeira ressurreição, iniciada pelo próprio Cristo. Aqui no livro de 1 Coríntios 15:23, Cristo é o primeiro, é o que está na frente, na fila da fileira dos salvos. Jesus está na frente. Jesus já deu início à nossa ressurreição. Ele já começou, porque ele está vivo. Ele é a primícia. Por isso lá diz assim: mas cada um por sua ordem. Na fileira dos ressurretos, Cristo está na frente, olha. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, conforme falamos e abordamos nos vídeos anteriores sobre o arrebatamento da igreja e o que ocorrerá no céu, nos ares e na terra. Pois bem, esta ressurreição será concluída, esse momento de ressuscitados, em Apocalipse 20, versículo 4. Por isso, a ressurreição terá fases distintas, que nós iremos analisar posteriormente. Mas aqui em Apocalipse diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você viu aqui que não se trata da igreja, mas daqueles justos que, por ocasião do arrebatamento, de todo aquele reboliço que vai dar, que vão descobrir que desapareceu um povo, que desviados ficaram, etc. Então multidão do mundo inteiro vão se reunirem com um único objetivo: voltar para Cristo, seguir a Cristo, testemunhar de Cristo, viver a sua fé, porém
serão mortos pela besta, porque no governo da besta não será tolerado qualquer religião que não seja aquela pregada pelo falso profeta, que é adorar o anticristo. E os desviados, os que se converterão no período da grande tribulação, vão todos morrerem. E são estes que está aqui na profecia, que está aqui no Apocalipse, que ressurgirão no último momento da doutrina da ressurreição, para estarem com Jesus onde? No glorioso milênio. Mas nós vamos falar disso com mais prioridade e propriedade quando estivermos tratando do assunto que será o próximo, sobre a ressurreição. Que Deus te abençoe, nos ajude em oração, precisamos muito, e que a graça de Deus seja o nosso escudo sempre. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus.